The gloves didn't fit. Remember these words. If it doesn't fit, you must acquit. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil, e hoje vamos listar as provas mais significativas que mudaram o rumo de julgamentos, seja a favor ou contra réus famosos. I think he realized the jig was up. He never thought that he left physical evidence. Número 10. Gravações de áudio. Depp vs. Heard. O caso de difamação entre os atores de Hollywood e ex-parceiros Johnny Depp e Amber Heard girou em torno de um artigo de opinião de 2018 publicado no The Washington Post. He decided to sue his ex-wife personally over an article she wrote for The Washington Post. And this time, he was taking the fight back home. No artigo, Heard afirmou que foi vítima de violência doméstica durante o casamento. No entanto, Depp a processou, insistindo que foi ele quem foi submetido à violência por parte dela. So much of the case was put to the jury as being whether or not Johnny Depp would be the sort of person or is the sort of person that would ever lay a finger against another woman. Um momento crucial durante o julgamento foi a reprodução de uma gravação de áudio onde o casal discutia sobre uma briga física anterior que deixou o dedo de Depp ferido. Na fita, Heard parece reconhecer que bateu em Depp e o repreende por reclamar disso. But you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. Essa fita incriminatória provavelmente influenciou a decisão do júri de responsabilizar Heard por difamar Depp com verdadeira maldade. Número 9. Viagem de Terry Sanderson após o incidente. Julgamento do acidente de esqui de Gwyneth Paltrow. Em 2023, a atriz e empresária do ramo de lifestyle, Gwyneth Paltrow, enfrentou uma ação civil movida pelo médico aposentado de Utah, Terry Sanderson. Oscar-winning actress Gwyneth Paltrow in court being sued, accused of violently crashing into a man during a family ski trip in Park City, Utah. Sanderson alegou que em 2016, Paltrow colidiu com ele em uma pista de esqui, resultando em lesão cerebral traumática permanente e sofrimento emocional grave, entre outras coisas. A equipe jurídica de Paltrow contestou as alegações de Sanderson, apresentando evidências das inúmeras viagens que ele fez após o suposto incidente, bem como postagens nas redes sociais retratando-o de bom humor. You posted a lot on social media? Relative to other people, it did seem like I did. Very little. All of these pictures are from your personal Facebook after the collision. Embora Sanderson afirmasse que essas viagens faziam parte da sua recuperação, o júri discordou dele. Eles finalmente o consideraram responsável pelo acidente e concederam a Paltrow a indenização simbólica de $1 que ela havia solicitado. I believe she thinks she has the truth. I believe she thinks that. But I know. I absolutely know, and I said I would not bring any falsehoods. I'm going to tell the truth, and I did. Número 8. Análise de caligrafia. Julgamento do sequestro de Lindbergh. O julgamento de Bruno Richard Hauptmann, em 1935, pelo sequestro do bebê Lindbergh, foi um dos primeiros casos a ser aclamado como o julgamento do século. Despite the media attention, the police investigation quickly stalled. Hauptmann foi preso depois que uma parte significativa do dinheiro do resgate foi rastreada até ele. No entanto, ele alegou que o dinheiro pertencia a um ex-sócio que lhe devia uma dívida. Recent transactions are dominated by $10 and $20 gold certificates. Gold certificates are discovered in his home and in his pockets. Talvez a evidência mais contundente contra Hauptmann tenha sido a análise da caligrafia, que parecia sugerir que Hauptmann havia escrito a nota de resgate. Durante o julgamento, 8 especialistas em caligrafia compareceram para testemunhar. Apesar das provas contra ele serem em grande parte circunstanciais, Hauptmann foi condenado e sentenciado à morte. Hauptmann is found guilty and sentenced to death. Desde então, alguns levantaram dúvidas sobre a sua culpa. Número 7. Um pijama. Estados Unidos versus Jeffrey R. McDonald. Em fevereiro de 1970, o capitão do Exército dos Estados Unidos, Jeffrey R. McDonald, relatou os assassinatos da sua esposa grávida e de 2 filhas por 4 intrusos. It was Jeffrey McDonald who made the 911 call. He later claimed his family was attacked by 4 intruders. Apesar das evidências contra McDonald, o Exército arquivou o caso, mas foi posteriormente reaberto pela Justiça Civil. A acusação se concentrou na blusa do pijama de McDonald, que ele alegou ter usado como defesa, com 48 buracos supostamente feitos por um picador de gelo. Jeffrey McDonald has always maintained his innocence. Although his case has had more time in court than just about any other criminal case in American history, no new evidence, including DNA, has validated his claim. No entanto, os investigadores descobriram que os buracos eram perfeitos demais para terem sido feitos durante o movimento, o que sugere que o tecido estava parado, provavelmente cobrindo o corpo da esposa quando os furos foram feitos. Eles mostraram que, se o pijama estivesse dobrado corretamente, os 48 buracos poderiam ter sido feitos com apenas 21 golpes, exatamente o número de ferimentos na esposa de McDonald. The FBI had also found that there was no evidence of a break-in.
and all the weapons in the assault had come from the house. Consequentemente, MacDonald foi condenado pelos assassinatos. Número 6. Vídeo de Gage Grosskreutz segurando uma arma. O julgamento de Kyle Rittenhouse. O caso Kyle Rittenhouse foi altamente controverso e gerou intensos debates políticos. Em agosto de 2020, Rittenhouse atirou em 3 homens durante um protesto contra a brutalidade policial em Kenosha, Wisconsin. In court today, jurors for the first time hearing from the man who was shot by Kyle Rittenhouse and survived. 2 dos homens morreram, enquanto o terceiro, Gage Grosskreutz, sofreu ferimentos graves. Rittenhouse argumentou que ele estava protegendo as empresas locais da violência e só atirou em legítima defesa depois que os homens apontaram as armas para ele. Quando Grosskreutz depôs no julgamento, ele foi confrontado com imagens que o mostravam apontando a sua arma para Rittenhouse. What was going through your mind? That I was going to die? Embora Grosskreutz admitiu estar armado, ele insistiu que não tinha a intenção de atirar em Rittenhouse. No entanto, o júri apoiou o pedido de legítima defesa do réu e o absolveu de todas as acusações. We, the jury, find the defendant, Kyle H. Rittenhouse, not guilty. Kyle Rittenhouse, trembling with emotion, as the court clerk read the jury's verdict. Número 5. Mensagens de textos incriminatórias. O julgamento de difamação de Alex Jones. Por anos, Alex Jones espalhou mentiras sobre o trágico tiroteio de Sandy Hook, sugerindo que foi encenado e acusando as vítimas e as suas famílias de serem atores. Como resultado, muitas famílias afetadas processaram Jones por difamação e venceram. Robert Parker weeps in a Connecticut courtroom after a jury ordered conspiracy theorist Alex Jones to pay him $120 million in damages for repeatedly claiming that the 2012 Sandy Hook Elementary School shooting was a hoax. Durante a sua declaração, Jones afirmou que não conseguia encontrar nenhuma mensagem de texto sobre o incidente no seu telefone. No entanto, durante o julgamento, foi revelado que os próprios advogados de Jones haviam acidentalmente enviado 2 anos de mensagens de textos relacionadas ao Sandy Hook para os advogados que representavam um dos pais das vítimas. As of 2 days ago, it fell free and clear into my possession, and that is how I know you lied to me when you said you didn't have text messages about Sandy Hook. Did you know that? Sem dúvida, isso foi um grande choque para ele. No final das contas, Jones foi ordenado a pagar à família quase $50 milhões em indenizações compensatórias e punitivas. After a resounding rebuke, the InfoWars host was ordered to pay an additional $45.2 million in punitive damages to the parents of a Sandy Hook shooting victim. Número 4. Documentos falsificados. Estados Unidos versus Holmes. Através da sua empresa Theranos, Elizabeth Holmes prometeu revolucionar os exames de sangue usando apenas algumas gotas de sangue para detectar diversas doenças. The goal is to empower the individual. We believe strongly that the future of healthcare is in enabling the individual to have the information that they need to take ownership of their health. No entanto, essas afirmações eram imprecisas e Holmes tentou validá-las falsificando documentos para influenciar os investidores. 2 conjuntos específicos desses documentos desempenharam papéis cruciais no julgamento dela. O primeiro, uma falsa aprovação da gigante farmacêutica Pfizer, sugeriu falsamente que eles tinham endossado a tecnologia da Theranos. Remember those logos that Elizabeth Holmes admitted she put on pharmaceutical company lab reports and then sent to prospective business partners like Walgreens? It was Pfizer and Schering-Plough. Well, it turns out she did more than just change add the logos. O segundo conjunto de documentos apresentava projeções de receitas inflacionadas de $40 milhões através de supostos contratos com empresas farmacêuticas, que mais tarde foram provados serem falsos. Esses documentos foram tudo o que o júri precisava para condenar Holmes por fraude e sentenciá-la a mais de 11 anos de prisão. The minimum security federal women's prison camp located in Bryan, Texas. Número 3. Vídeo do canil. O julgamento de assassinato de Alex Murdaugh. Membro da proeminente família Murdaugh, da Carolina do Sul, Alex Murdaugh tornou-se o principal suspeito depois que a sua esposa, Maggie, e o seu filho Paul foram mortos em junho de 2021. Durante vários meses, Murdaugh afirmou que não estava presente quando os assassinatos ocorreram. Murdaugh claimed he didn't go to the family's kennels that night until he found his wife and son's bodies. Mas uma fonte inesperada, o seu próprio filho Paul, sem saber, ajudou a garantir um veredito de culpado além do túmulo. Momentos antes da sua trágica morte, Paul fez um vídeo no canil da família, que capturou a voz de Murdaugh, acabando com seu suposto álibi. Prosecutors playing that video for him again in court. Can you point out Alec Murdaugh, the person whose voice you recognize in this video in this courtroom, please? Sitting right there in a gray jacket. Os promotores apresentaram essa filmagem incriminatória no tribunal. Depois disso, Murdaugh mudou a sua história, mas ainda manteve a sua inocência. No entanto, o júri já estava convencido. Eles deliberaram por menos de 3 horas antes de retornar com o veredito de culpado. I sentence you to prison for murdering him
for the rest of your natural life, those sentences will run consecutive. Número 2. Marcas de mordida. Primeiro julgamento de assassinato de Ted Bundy. Durante toda a década de 1970, Ted Bundy espalhou terror entre as mulheres nos Estados Unidos, tirando a vida de pelo menos 30 pessoas. Embora ele tivesse matado várias vítimas anteriormente, o primeiro julgamento por assassinato de Bundy foi pelas mortes em 78 de Margaret Elizabeth Bauman e Lisa Janet Levy, duas estudantes da Universidade Estadual da Flórida. There was no doubt that when he was arrested, he was fearful of what was coming. We had strong belief that he had committed the sorority sister murders. Antes de tirar a vida dela, Bundy tinha mordido profundamente na carne de Levy, deixando uma marca de mordida muito visível. Isso se tornaria uma evidência física crucial durante o julgamento. 2 odontologistas forenses aparentemente combinaram as impressões de mordida com os moldes dos dentes de Bundy, que apresentaram ao júri. Made this mark in the skin, in the flesh, had crooked teeth. Embora essa evidência tenha sido crucial para garantir a condenação de Bundy, a análise das marcas de mordida foi provada como não confiável e resultou em várias condenações injustas. People that were board certified did not agree about what a bite mark was. If a science isn't a science and it's not reproducible and it's not reliable, courts of law should not allow it in, period. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. Luvas ensanguentadas. O povo versus O.J. Simpson. If it doesn't fit, you must acquit. Essas foram as famosas palavras proferidas por Johnny Cochran, um dos advogados de defesa de O.J. Simpson durante o seu julgamento por assassinato em 1995. Simpson foi acusado de assassinar a sua ex-esposa, Nicole Brown Simpson, e o seu amigo Ronald Goldman. Na cena do crime, os detetives encontraram um par de luvas ensanguentadas, que acreditavam que Simpson havia usado durante os assassinatos. Your Honor, at this time, the people would ask that Mr. Simpson step forward and try on the glove recovered at Bundy as well as the glove recovered at Rockingham. A promotora-chefe Marcia Clark rejeitou a ideia de Simpson experimentar as luvas no tribunal, mas o seu assistente promotor, Christopher Darden, seguiu adiante com isso, antecipando um grande momento. No entanto, as suas expectativas foram frustradas quando as luvas pareciam não servir nas mãos de Simpson. O júri, mais tarde, seguiu as palavras de Cochran e, infelizmente, absolveu Simpson dos assassinatos. Back in the courtroom, Simpson smiled and his attorneys were obviously pleased and relieved. The prosecution team sat stone-faced. E aí, você acha que essas provas foram mesmo fundamentais nesses julgamentos? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Alec Murdaugh's alibi potentially destroyed by his son's own video. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.